Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte nas ruas de Manhattan, transformando o asfalto em um espelho cintilante que refletia os letreiros de neon e os faróis dos táxis amarelos. Os transeuntes caminhavam apressados, de cabeça baixa, com os guarda-chuvas esvoaçando ao vento, absortos em seus compromissos, negócios e contas a pagar. Mas na esquina da Wall Street com a Broad Street, uma figura frágil permanecia imóvel. Samantha Sammy Lewis tinha 19 anos, e seus olhos revelavam muito sobre as dificuldades que havia enfrentado. Seus cabelos emaranhados grudavam em seu rosto molhado, e suas roupas, vários tamanhos maiores e desgastadas, ofereciam pouca proteção contra o frio cortante de janeiro. Durante meses ela viveu à sombra de arranha-céus, entre vitrines fechadas e bancos de parques, aprendendo a observar o mundo com uma mistura de desafio e desconfiança. Naquela noite ela notou um movimento incomum. Um homem saiu apressado de um prédio de vidro, sua silhueta recortada contra a luz dourada da entrada. Um terno cinza impecavelmente cortado, sapatos pretos reluzentes, um relógio de ouro maciço que brilhava a cada passo. O homem parou por um instante na chuva, segurando uma caneta na mão direita e um documento oficial na outra. À primeira vista parecia confiante no controle da situação. Mas Sam imediatamente pressentiu uma tensão no ar. Uma espécie de perigo invisível que só alguém acostumado a sobreviver à margem da sociedade poderia perceber. Sem pensar duas vezes, com o coração disparado, Sam atravessou a rua, escorregando nos paralelepípedos molhados, e gritou: "Não assine! É uma armadilha!" O homem deu um pulo, deixando cair a caneta e o papel no chão encharcado. Seus olhos azuis, inicialmente cheios de surpresa, se estreitaram num olhar interrogativo, tingido de irritação e curiosidade. Ele não conseguia entender como o estranho, encharcado até os ossos e vestido como um fantasma, podia avisá-lo com tanta precisão e insistência. "Quem é você?" perguntou ele, com a voz ligeiramente trêmula por causa da adrenalina e da chuva. "Sammy, e você não pode assinar esse contrato. Eles querem te enganar", ela respondeu, com a voz firme, quase embargada pela emoção. Um momento suspenso. A chuva continuava a cair, os carros passavam, chapinhando nas poças e, no entanto, naquela esquina, o tempo parecia ter parado. O homem olhou para o documento a seus pés, a chuva pingando sobre o papel, e uma estranha sensação o invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, ele duvidou. Ele aprenderá a confiar em números, contratos e análises meticulosas. Mas aquela jovem, algo em seus olhos revelava uma verdade que nenhuma análise financeira poderia desvendar. E no fundo, ele sabia que aquele grito, aquele simples aviso lançado na chuva gélida, mudaria sua vida. Jonathan Reed enxugou a chuva das mangas com uma mistura de nervosismo e perplexidade. A jovem à sua frente, encharcada, suja e frágil, mantinha, no entanto, um olhar de lucidez implacável. Seu coração, pela primeira vez em muito tempo, recusava-se a confiar apenas em números e contratos. "Bem, sente-se", disse ele finalmente, surpreendendo Sammy tanto quanto a si mesmo. Ele indicou uma mesa no pequeno café de esquina, cujas paredes estavam decoradas com posteres antigos de jazz e pinturas modernas. O cheiro de café quente e croissants frescos contrastava fortemente com o ar frio e úmido lá fora. Sammy sentou-se com cautela, enrolando-se em seu cobertor rasgado. Suas mãos tremiam, mas seus olhos permaneciam determinados. Você insiste que eu não assine este contrato." "Mas por quê?" perguntou Jonathan com a voz agora suave, menos agressiva, mais curiosa. "Porque eu vejo o que você não vê", ela respondeu. "Este documento está adulterado. Eles querem extorquir dinheiro de você, ou pior, você vai perder muito mais do que imagina." Jonathan franziu a testa. O contrato parecia perfeitamente legal, escrito em jargão financeiro que só especialistas conseguiam entender, mas a intuição que ele sempre seguirá em sua carreira, e que o tornará milionário, lhe dizia para ouvi-lo. "E por que eu deveria acreditar em você? Você é..." Ele hesitou, procurando a palavra certa. "Você é um sem-teto." Sam olhou para ele, não ofendido, mas com uma intensidade que o deixou ligeiramente desconfortável. "Porque pessoas como eu enxergam coisas que vocês, milionários e empresários, jamais enxergam. Observamos os detalhes que vocês ignoram, percebemos as armadilhas que vocês não veem. Não estou pedindo que confiem em mim. Estou pedindo que pensem antes de assinar." Jonathan olhou em volta do café. Os clientes conversavam em voz baixa, alguns lançavam olhares curiosos, outros o ignoravam completamente. Mesmo assim, naquele exato momento, ele sentia que tudo o que importava era aquela garota e o papel que quase assinará.
Muito bem, disse ele finalmente. Diga-me. Descreva em detalhes o que você vê que eu não vejo. Sammy respirou fundo. Ela esperara por esse momento há muito tempo, firmemente convencida de que se não falasse, alguém ficaria preso. Você não é o único alvo deste contrato, ela começou. As assinaturas ocultas, as cláusulas que você acha inofensivas, tudo isso foi planejado para desviar seu dinheiro para contas secretas. E aqueles por trás dessa armadilha não vão parar por nada até que você caia nela. Jonathan sentiu uma tensão incomum no peito. Ele já havia lidado com vigaristas, fraudadores e investidores inescrupulosos, mas nunca ninguém o havia alertado com tanta certeza e urgência. E o mais estranho de tudo, era que ele não podia negar uma verdade fundamental em suas palavras. Certo, ele finalmente disse. Mostre-me o que você sabe. Apesar do frio e do cansaço, Sam esboçou um leve sorriso. Este era o início de uma aliança improvável. E em sua mente ela já sabia que aquele momento mudaria para sempre o rumo de sua vida, e talvez a de Jonathan Reed também. O café estava quase vazio agora. Alguns clientes solitários tomavam seus cafés em silêncio, enquanto lá fora a chuva continuava a cair. Jonathan Reed olhou para Sam, intrigado pela determinação em seus olhos. Então, quem está por trás dessa armadilha? Perguntou ele com a voz mais baixa, quase preocupada. Sam respirou fundo. Ela sabia que revelar o que havia descoberto poderia colocá-la em perigo, mas não tinha escolha. Uma empresa de fachada chamada Grayson & Co. começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Eles se fazem passar por investidores legítimos. Mas por trás de tudo, existe uma rede de fraudadores e financistas corruptos que embolsam milhões todos os anos. E este contrato, ela bateu levemente no papel encharcado de chuva sobre a mesa. É a chave para sua ruína. Uma assinatura e você lhes dá o controle sobre seus fundos, seus investimentos e até mesmo suas decisões. Jonathan franziu a testa, apertando a caneca com as mãos. Ele já ouvirá falar da Grayson e companhia, mas nunca imaginara que alguém ousaria atacá-lo diretamente. Porque eu, murmurou ele, sou apenas mais um investidor, porque você é um dos poucos que investem em startups de alto risco e alto potencial. Sam inclinou-se ligeiramente para a frente com os olhos brilhando. E porque você é arrogante o suficiente para assinar sem verificar cada detalhe. Eles contavam com isso. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A precisão de suas palavras, a intuição quase sobrenatural com que aquela garota analisava a situação. Era perturbador. E como você sabe de tudo isso? Perguntou ele, intrigado, mas cético. Sam deu um sorriso cansado, mas astuto. E aprendi observando. Vivo na rua, observo as pessoas, leio seus movimentos, entendo suas intenções. Você se surpreenderia com o que se pode ver quando não se tem nada a perder e tudo a observar. Jonathan respirou fundo, tentando controlar a mistura de frustração e admiração que o invadia. Ele era um homem acostumado a controlar todas as situações, manipulando cada parâmetro a seu gosto. E no entanto, diante daquela jovem, ele estava completamente fora de sua zona de conforto. Muito bem, Sam. Disse ele finalmente com voz firme. Se o que você diz é verdade, então precisamos agir rapidamente. Mostre-me o que preciso fazer para evitar cair nessa armadilha. Sam assentiu com a cabeça, sua expressão séria mascarando a excitação que fervilhava dentro dela. Ela sabia que acabará de encontrar a única aliada capaz de agir, alguém que poderia impedir Grayson e companhia antes que roubassem tudo. A primeira coisa, ela começou, é que precisamos verificar cada cláusula deste contrato, frase por frase. E então precisamos identificar a pessoa que realmente se beneficiará com esta assinatura. Jonathan assentiu com a cabeça, compreendendo que acabará de cruzar o limiar de uma batalha invisível, onde as ruas e as altas finanças se confrontariam. E ele já sabia que só podia contar com Sam para evitar cair nessa armadilha. Na manhã seguinte, Manhattan ainda estava envolta em uma névoa gélida. Jonathan Reed e Sam se encontraram em seu elegante escritório, com paredes de vidro que ofereciam vista para a incessante agitação da cidade. O contrato, agora protegido por uma capa plástica, estava sobre a mesa à sua frente. Muito bem, começou Jonathan, vamos examinar cada linha. Mostre-me onde as armadilhas estão escondidas. Sam debruçou-se sobre o documento, seus olhos examinando cada palavra com uma precisão quase sobrenatural. Aqui disse ela, apontando para uma cláusula na terceira página. Esta frase parece inofensiva, mas na verdade transfere seus direitos de voto na empresa para uma empresa terceirizada que você nem consegue identificar. E aqui, ela apontou para outra seção. Ativa automaticamente contas bancárias ocultas em benefício da Grayson & Co.
Jonathan sentiu a raiva crescer. Como eles podem ser tão audaciosos? Murmurou. Porque ninguém realmente repara neles, respondeu Sammy. E porque pensam que você é igual a todo mundo, distraído e com pressa. Eles passaram horas analisando o contrato, anotando cada cláusula suspeita, cada frase ambígua. Mas quanto mais avançavam, mais Sammy percebia que a armadilha era complexa, sofisticada e ligada a pessoas muito mais poderosas do que Jonathan. Eles não querem apenas o seu dinheiro, murmurou ela, com os olhos escurecendo. Eles querem manipular você, controlar você. E tem aliados nas finanças, no direito e até mesmo no governo. Jonathan recostou-se ligeiramente na cadeira, percebendo que a situação era mais perigosa do que imaginara. Mas não podia recuar mais. Então temos que atacar primeiro, disse ele resolutamente. Identificar quem está por trás de tudo isso e neutralizar o plano deles antes que hajam. Sammy assentiu com a cabeça. Mas temos que ter cuidado. Eles não deixarão rastros, e se cometermos o menor erro? Sua voz tremeu um pouco. Eles podem destruir tudo. Nos dias seguintes, Jonathan e Sammy investigaram juntos. Usaram contatos no setor financeiro, vasculharam registros públicos e analisaram as redes de empresas ligadas a Grayson & Co. Cada descoberta confirmou que Sammy suspeitava. Não se tratava de um golpe simples, mas de uma rede organizada capaz de manipular fortunas e arruinar vidas. Certa noite, enquanto voltavam para o escritório de Jonathan após um dia exaustivo, Sammy notou algo estranho no estacionamento. Um carro preto sem placa o seguia a alguns quarteirões. Seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Jonathan, não estamos sozinhos, ela murmurou. O milionário sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que não estava apenas protegendo seu dinheiro, estava protegendo sua vida. E nas sombras, os olhos de Grayson e companhia já os observavam, prontos para atacar. A noite caía sobre Manhattan, os arranha-céus cintilavam com luzes artificiais enquanto a chuva fina dava lugar a um vento gélido. Jonathan e Sam estavam no escritório, rodeados por pilhas de documentos e arquivos, com rostos cansados, mas determinados. Sabiam que o momento da ação se aproximava. Agora temos todas as provas, declarou Jonathan. As transferências bancárias, as contas falsas, as assinaturas falsificadas. Está tudo aí. Sam assentiu com a cabeça. Só falta atacar o coração da rede. E cuidado! Grayson e companhia já sabem que estamos investigando. Eles decidiram armar uma cilada. Jonathan marcou uma reunião com um dos sócios seniores da Grayson & Co., fingindo querer assinar o contrato para finalizar o investimento. Sammy, escondido nas sombras da sala de conferências, observava cada gesto, cada movimento. O representante da Grayson & Co., um homem elegante chamado Marcus Delaney, não suspeitava de nada. Ele achava que tinha Jonathan Reed em suas mãos, convencido de que um simples pedaço de papel seria suficiente para manipulá-lo. Mas quando pegou seu tablet para finalizar as transferências, nada aconteceu. O que é isso? Delaney gaguejou enquanto Jonathan sorria calmo, mas firme. Sammy então apareceu, segurando um pendrive repleto de provas irrefutáveis. Todo o seu esquema está registrado aqui, anunciou ela. As transferências, as contas secretas, suas mensagens internas, tudo foi entregue às autoridades competentes. Você não pode mais negar. Delaney empalideceu ao perceber que toda a operação havia acabado de ruir. Os outros sócios, participando remotamente por videoconferência, viram seus rostos congelados em pânico nas telas. Como uma pessoa sem teto, Delaney murmurou incrédulo. Sam olhou-o diretamente nos olhos com uma expressão impassível. Porque eu vejo o que você acredita ser invisível. E desta vez, você subestimou alguém que não tem nada a perder. As autoridades chegaram alguns minutos depois, prendendo Delaney e seus cúmplices. Jonathan, atônito mas aliviado, virou-se para Sammy. Eu nunca conheci ninguém como você, disse ele. Você me salvou não apenas desta armadilha, mas talvez de algo muito pior. Sammy deu um sorriso cansado, mas sincero. Eu só fiz o que tinha que fazer. Mas, você aprendeu a ouvir, e foi isso que fez a diferença. Algumas semanas depois, a Grayson & Co. havia desaparecido do radar financeiro. E Jonathan Reed reforçara todos os seus investimentos com sistemas de segurança de última geração. Quanto a Sammy, ela finalmente encontrara estabilidade graças a uma bolsa de estudos para jovens carentes financiada por um amigo de Jonathan. Em uma cidade onde a sobrevivência é uma luta diária, uma jovem sem teto acabará de demonstrar que intuição, coragem e inteligência podem, por vezes, superar dinheiro e poder. E nos olhos dela, Jonathan agora via não apenas coragem, mas a esperança de um mundo onde até os mais invisíveis podem mudar o destino dos poderosos.